Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 11, verso 1, que diz: Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Bom, queridos, vamos continuar o estudo nesse verso, porque eu acho muito importante nós tratarmos desses dois mitos que existem em alguns meios cristãos, a saber, o mito de que o cristão não fica doente e o outro mito que a morte é uma tragédia. A gente precisa ajustar a nossa mentalidade, a mentalidade da palavra, porque senão nós vamos concluir o que milhões, não são 10 ou 100 ou 1000, queridos, mas são milhões de brasileiros e milhões de pessoas ao redor do mundo concluíram que o cristianismo é falso. É uma grande mentira. E há milhões de pessoas afastadas do cristianismo que pegaram nojo, pegaram ódio pelo cristianismo. Por quê? Lhes foi prometido que, se eles estiverem firmes na igreja, com fé em Cristo e com a sua vida moral bem regulada, eles não ficariam doentes ou eles não passariam por problemas os mais diversos da vida. Então, eles prometeram um seguro, eles fizeram uma promessa e não cumpriram. E o que as pessoas concluem disso? É uma mentira e se afastam. Então, é esse o cuidado que nós precisamos ter, queridos, porque se você promete algo em nome de Cristo, olha, meu irmão, venha para Cristo, você nunca mais terá problemas. Venha para Cristo, você não ficará mais doente, etc. Mesmo que você faça isso, na melhor das intenções, você está agindo contra a obra de Cristo, porque essa pessoa vai se deparar com a realidade e vai abandonar a Cristo. Então, por favor, queridos, vamos anunciar o Evangelho como ele é. O céu não é aqui e agora, queridos. O que foi prometido é uma vida sem dor, sem lágrimas, sem sofrimento, sem morte, na glória eterna. Na glória eterna. Aqui, como Jesus disse, nós passaremos por aflições. E essa questão de colocar essa obrigação na pessoa, de que ela não pode ficar doente. Ou então, se ficar doente, ela tem a obrigação de ser curada e o quanto antes. Isso gera uma opressão muito grande na pessoa. Ela se sente obrigada a ficar curada. E com isso ela começa a se sentir mal, sentir péssima, que não tem fé, ou que é uma grande pecadora, e ela vai se sentindo mal consigo mesma. E claro, a pessoa doente e se sentindo mal emocionalmente, isso só vai piorar a enfermidade. Fora os casos de pessoas que enlouquecem, porque colocam tanta fé naquilo e aquilo não acontece, que a pessoa entra em parafuso. E é por isso que, se você for num hospício, você vai encontrar uma quantidade muito grande de cristãos lá. Então não vamos colocar essa obrigação, que Deus é soberano. Ele cura, ele nos guarda de uma miríade de problemas. E ele realmente age sobre nós, mas ele é soberano. Ele sabe o que ele faz. Então nós precisamos deixar Deus ser Deus. Se ele nos curar, segundo a sua misericórdia, a gente o recebe com gratidão. Se ele não curar, a gente sabe que isso é o mundo caído. É o mundo mau em que nós vivemos, onde há vírus e bactérias por todo lado. O que eu quero enfatizar aqui, queridos, é que o Evangelho não piore a vida da pessoa. Veja, antes da pessoa conhecer a Cristo, ela vem, pega uma doença, trata-se com os médicos, com os remédios, enfrenta ali a dor, o problema pelo período normal da doença e encara aquilo com tranquilidade, sem pensamentos de culpa, de moralidade, nem nada disso. Agora a pessoa vem para o Evangelho e ela fica doente, em vez de tratar aquilo com naturalidade, não. Ela pergunta por quê, pergunta se Deus a abandonou, ela se culpa porque talvez ela esteja em pecado, ou que ela não tem fé, etc. Então a situação que era X fica 2, 3, 4 vezes pior, porque agora
tem uma carga emocional de obrigação, de culpa, etc., nessa questão. Então, queridos, o evangelho não é para piorar a vida de uma pessoa. Pelo contrário, tem que melhorar. A pessoa que passava com naturalidade por uma doença agora tem que passar com esperança de que, bom, se ocorrer de eu morrer, vou para a glória. Se não, Deus vai me guardar, Ele continua me amando e Ele vai me dar forças durante esse período de doenças para encará-la. E aí sim é uma melhora visível e as pessoas inclusive notam em nós essa esperança, essa alegria, essa tranquilidade. E claro, orando também. Orando para que Deus proveia, nos dê a cura o quanto antes, segundo a vontade dele. Mas sem esse peso que a religiosidade às vezes coloca nas pessoas. E por favor, você que está vendo alguém doente, não coloque essa pressão na outra. Olha, que ela vai ser curada, ela tem que ser curada. Não ponha essa pressão, queridos. E não seja como os amigos de Jó, que começam a acusar e começam a pensar mal de Jó. Não, ele está passando por todas essas tragédias ou por essa doença, é por causa de algum pecado, mesmo que seja um pecado oculto. Por favor, queridos, não caia nessa mentira. Lembra de João capítulo 9 que nós estudamos? Havia uma pessoa cega e os discípulos perguntam, quem pecou? Foi ele? Foi os pais dele? Jesus, não, ninguém pecou. Isso aqui é ter um propósito de Deus, eu irei curá-lo, etc. Então, não tente colocar uma explicação moral para um problema que a pessoa tem. Isso se chama teologia moral de causa e efeito. Ou seja, para todo efeito mal existe uma causa moral. Isso é falso. Isso é uma falácia, uma mentira. Não. Não é porque a pessoa fica doente e as pessoas, em vez de exercerem compaixão, exercerem cuidado, ô meu querido, vem cá, deixa eu te abraçar, eu estou contigo, vamos junto. Não. A pessoa começa a pensar, ele ficou doente porque ele está com algum pecado, ele está fazendo algo errado, ou não tem fé, ou está em desobediência. É isso que a religiosidade, a mentira causa, queridos. Falta de compaixão e acusação. Pessoas começam a pensar mal da outra. Pelo amor de Deus, que isso não ocorra com você jamais. O Evangelho vem para nos libertar disso. Aprender a vida real e que nessa vida real é que Deus age e cuida de nós. Quanto à morte, que é outro ponto, que é tratado como tragédia, parece que as pessoas não conhecem, né? O Evangelho não tem essa esperança que o Evangelho nos dá de vida eterna. Ora, Jesus ressuscitou, queridos. Como o apóstolo Paulo diz, ora, se vocês não creem na ressurreição, a sua fé é vã. E vocês são os mais infelizes dos homens. Não, queridos, Jesus ressuscitou e essa é a prova que nós temos de que nós teremos vida eterna, que nós ressuscitaremos também. A morte é só uma passagem. É como a gravidez. Para o bebê que está ali, numa região quente, protegida, né, num mundo absolutamente tranquilo, sem barulho, sem dor, sem problemas, de repente passar pelo nascimento, pelo parto, é muita dor, é uma dificuldade muito grande, é uma luta enorme, mas o resultado é um crescimento, é ir para um lugar mais avançado, melhor, com mais oportunidades, com mais vastidão de conhecimento, de contato, de vida. Isso é a morte na visão cristã. Espero que todos nós tenhamos essa visão para passarmos por isso com toda esperança, com toda tranquilidade, com toda naturalidade. E lembre-se, você vê uma pessoa querida sua falecendo, queridos, a gente chora. É claro, a gente vai sentir falta, vai sentir saudade, era uma pessoa querida. Mas não faça disso um drama apocalipse, uma tragédia, não. Porque nós do lado de cá nós choramos, mas a pessoa que vai para a glória eterna, ela não chora e ela não gostaria de voltar em hipótese nenhuma. E outro que não chora é Deus que está recebendo essa pessoa para ficar mais próximo ainda dele. Então vamos ter uma visão cristã do mundo. Porque a gente não está aqui só para falar chavões ou decorar um outro versículo. A gente tem que ter uma mentalidade cristã, uma visão cristã do todo. Meus amados, que Deus lhes abençoe.
A graça e a paz do Senhor.